Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai explicar como morar na Inglaterra sem pagar aluguel, sem pagar nenhuma conta, praticamente de graça. Claro que você vai ter que pagar pela sua alimentação, mas os gastos são irrelevantes comparado aos gastos que você teria pagando um hotel, pagando um Airbnb, pagando até mesmo um hostel. Vamos lá, tudo começou quando a Ari, pesquisando nas redes sociais, ela descobriu um site chamado Trusted House Sitters. Isso. Antes de a gente começar a usar o Trusted House Sitters, a gente tinha feito um planejamento de ficar em vários Airbnbs, em vários lugares diferentes. Mas a gente começou a pesquisar e viu que o valor estava, assim, muito alto para um Airbnb. E aí tem outros gastos que a gente tem durante a viagem, né? Então não estava valendo tanta pena. A gente pensou até em mudar de países, em fazer isso na Espanha, em Portugal, Até na pensamos Geórgia, na Geórgia, porque é bem sim, barato lá, o Airbnb. Albânia também. Mas aí surgiu essa oportunidade do Trusted House Sitters. Isso, tinha duas opções, na verdade, que são os sites mais famosos que a gente tem para isso, né? Que é o Worldpackers, que é um pouco diferente, né? O estilo dele, a gente vai falar sobre o que a gente tá usando agora, que é o Trusted House Sitters. Primeiro, vocês precisam entender do que se trata esses sites. Esses sites, tanto o Worldpackers quanto o Trusted House Sitters, são sites de voluntariado. Se você está querendo vir para a Inglaterra para trabalhar, esses sites não seriam tão interessantes. Tem gente que vem, utiliza eles por um momento e depois fica aqui ilegalmente, É um mas investimento que você tem que fazer de tempo e de dinheiro. é algo Você que eu vai não fazer. recomendo, né, você ficar ilegal em país nenhum, porque você vai ser altamente explorado. Né? E também se você é um turista, você quer ser um turista, então você quer sair o dia todo por, sei lá, 5 dias, entendeu? E voltar pro seu país. Isso também não seria tão legal pra você, porque é uma coisa mais a longo prazo, pra durar mais, então uma semana. Tem também casas de 3 dias, 4 dias, mas eu acho que uma pessoa que quer fazer uma viagem tão curta não seria tão legal, porque você não aproveitaria tanto e financeiramente não seria tão melhor. Eu acho que para o caso do UK, uma viagem que você planeja ficar de 3 semanas a 6 meses seria o ideal, Isso. tá? Qualquer tempo entre 3 semanas e 6 meses, porque assim, até 3 semanas você consegue vir aqui como turista, se você recebe um salário ok no Brasil, você consegue bancar um hotel, Você vai consegue... gastar bem mais, vai mas dá. gastar bastante, né? Mas a depender da cidade, se não for Londres, por exemplo, você consegue fazer uma viagem boa de 3 semanas, que nem a nossa no passado em Liverpool. Né? A gente ficou em um hotel 4 estrelas, a gente pegou uma promoção muito boa, né, no hotel, não estava no preço normal, mas uma viagem sensacional. Então, Se você é uma pessoa que quer fazer esse tipo de viagem, quer aproveitar, mas também não quer gastar rios de dinheiro e ter essa experiência, esse site é pra você. tá, qual que é a diferença entre esses dois sites? E, por consequência, os diferentes tipos de voluntariado? E nós não usamos, pra deixar claro, a gente não usou o Wordpack, a gente sabe o que a gente leu e viu no site, né? A gente não Isso. chegou a usar ele. A gente usa o Trusted House Sitters. Mas vocês vão entender melhor por conta das diferenças. O nosso estilo de trabalho aqui não funciona para o Wordpackers, funciona para o Trusted House Sitters. Exato. O tipo de intercâmbio do Worldpackers é um intercâmbio que vai demandar muito mais tempo, 4, 5 horas por dia. Porque na maioria dos voluntariados lá você vai ter comida, eles vão te dar alimentação, vão te dar a acomodação, que isso aí tem que ter, mas você vai ter que cuidar do jardim da pessoa, você vai ter que... Tem vários estilos diferentes. Pode ser ajudar na jardinagem, pode ser num hotel ajudar na recepção, pode ser ajudar na limpeza, pode ser organizar as coisas. Então tem vários estilos diferentes e tempos diferentes também de trabalho por dia. Eles colocam o tempo de trabalho lá por semana. Então, por exemplo, 40 horas semanais, 50 horas semanais, né? E coloca lá sábado livre, domingo livre, às vezes colocam alimentação inclusa, então às vezes o café da manhã, às vezes o jantar, às vezes o almoço, às vezes os três, depende muito de cada das opções que você tem. Então, para você que não tem um trabalho remoto e que está querendo ter essa experiência para melhorar o seu inglês, para conhecer os estádios de futebol aqui na Inglaterra, conhecer, fazer um intercâmbio cultural
conhecer museus, cidades diferentes. Eu, por exemplo, adoro ouvir sotaques diferentes, que é algo que eu estudo como professor de inglês. Aí seria mais interessante você ficar aqui por um tempo, sem trabalhar, trabalhando só com esse voluntariado, para também você ter tempo de conhecer os lugares. E é um voluntariado que vai demandar mais tempo. Agora, se você tem um trabalho online como o nosso, se você é desenvolvedor de software, depois que eu falei sobre o Trusted House Sitters com meus alunos de inglês, os alunos particulares, e os alunos do curso Fluent Traveler também, que é o nosso curso de inglês para viagens, eles ficaram doidos, principalmente os que são desenvolvedores de software. Trabalham em casa. Eu tenho vários alunos, inclusive, também que trabalham em casa. Algumas alunas de marketing minhas também falaram, como é que você está morando aí sem pagar aluguel? Quero fazer isso também. Então, você consegue, com o seu salário do Brasil, se manter aqui, mesmo que você não ganhe muito. Isso, porque você só vai pagar de forma expressiva, né? Os números que vão fazer diferença para você vai ser a comida, né? E pequenas coisas você vai gastar, então transporte, contas que você precisa pagar como internet do celular, essas coisas assim, que não vão chegar nem perto do Os que passeios você... Isso, também. que você não vai chegar nem perto do que você gasta em aluguel, em conta de luz no Brasil, internet, enfim, tudo isso junto, né? Antes da gente vir pra cá, em novembro, a minha conta de luz deu R$ 600. Só pra vocês terem uma noção. E a gente tem um ar-condicionado em casa. Pois é. Então tava um negócio assim absurdo. A gente sempre quis vir pra Inglaterra. Eu sei que essa é a vontade de muitos de vocês aí. E você consegue fazer esses voluntariados em outros países também. Mas vamos agora pro nosso foco principal aqui, que é o que a gente utilizou, que é o Trusted House Sitters. Então, qual é a maior diferença entre os dois? Como a gente já falou do Woodpeckers, o Trusted House Sitters, ele vai te dar uma liberdade maior em relação ao tempo, né? Então, você vai vir para os países que você quiser, você vai dar uma olhada lá no site, e você vai escolher uma casa que tenha mais conexão com você, e você vai cuidar basicamente de um animal enquanto os donos dele estão viajando. Pode ser um gato, pode ser um cachorro, os dois. A gente viu até tartaruga, cavalo, né? Tem uns que são mais em fazenda, que tem cavalo, que tem outras coisas. Como a gente não tem essa experiência, a gente não tentou, né? A gente focou em cachorro, que é o que a gente conhece. E aí você vai selecionar as casas, os lugares que você acha interessante, vai ter esses listings. E, de acordo com o que você conhece, você vai selecionar o que faz mais sentido para você em relação ao tempo e em relação aos animais também. Essas ofertas, elas aparecem com o tempo específico que a pessoa está viajando, que a família estará viajando. Por exemplo, agora a gente está em Bristol e essa aqui é uma casa, por exemplo, num bairro bom daqui. Eu pesquisei, ela está na faixa de 2.800 a 3.500 libras no mês e a gente está morando aqui de graça, só pagando pela nossa alimentação, que é uma coisa que você teria no World Packers, mas em compensação a gente gasta no máximo 1h30 aqui cuidando do cachorro todo dia. Então a gente sai com ele para passear durante a manhã, a gente gasta ali uns 40 minutos, às vezes até 1 hora com a caminhada para ele gastar mais energia. A gente não está trabalhando de manhã por conta do horário do Brasil ser horário, né? 3 horas a menos do que aqui. Então é como se eu começasse a dar aula às 9, só que aqui já é meio-dia. Então, nossa responsabilidade é basicamente essa. Então, se você vai cuidar de um cachorro, você vai ter que passear com o cachorro e vai ter que dar comida para ele nos horários estipulados. Se ele tiver tiver que tomar remédio, por exemplo, vai dizer lá também. Se ele tiver que fazer uma coisa específica, vai estar lá tudo explicado bonitinho. Cachorros mais velhos, muitos deles não precisam de passeio. E aí a segunda caminhada que a gente faz durante a tarde, ela é mais rápida, 20 minutos. Por exemplo, aí somando os dois, não passa de 1h30. A gente tem que alimentar os cachorros também, fazer um carinho. Água, né? Isso aí. Fazer companhia é o principal, né? Porque esses animais estão acostumados a ficar com os donos por bastante tempo, né? Não estão acostumados a ficar sozinhos. E eles precisam que tenha uma pessoa aqui pra fazer companhia pra eles, né? E isso é uma coisa que a gente já fazia no Brasil. A gente tem uma cachorrinha no Brasil. Esse é o motivo, inclusive, da gente não ficar fazendo isso por muito tempo. Você poderia, eu vou fazer um outro vídeo explicando o esquema de reset de visto, que você utiliza o espaço Schengen, que é o espaço aqui na Europa com Portugal, Espanha, França, Holanda, o Reino Unido e países fora do Schengen e do Reino Unido, como Albânia e Geórgia, para ficar morando aqui infinitamente. Dá para você fazer isso também. É só você respeitar o cooldown, o tempo de espera, o tempo de recarga
dos vídeos, Sim. dos vistos, para você ficar mudando de país em país. Agora, eu não sei se você seria uma pessoa que conseguiria fazer isso por muito tempo ou que queira fazer isso por muito tempo. Depende da personalidade também de cada pessoa, né? Tem gente que é nômade digital aí por vários anos, né? Mas pra gente, a gente tá querendo ter essa experiência que vai durar aí 6 meses, um ano e tá ótimo. Então vamos lá, pessoal. A gente vai dar uma olhada agora no site. Primeiramente em relação aos valores, os valores que eles cobram e os valores com o nosso desconto, tá? E depois como é que funciona o site, como é que você encontra os listings. Você pode até achar o valor salgado no primeiro momento, mas compare esse valor com o valor de um hotel, de um Airbnb. De uma diária. Não tem comparação. Em um dia ele já se paga. E lembre que esse é o valor anual, tá? Isso. Vamos lá. Então, nós temos 3 tipos diferentes de plano. Temos o básico, o intermediário e o premium. Então, nos 3 você vai ter acesso a ver, né, as pessoas que estão oferecendo as casas. Tá gostando do vídeo? Deixa um like, se inscreve no canal. Nesse canal você vai ter dicas de inglês, dicas de como morar aqui na Inglaterra pagando muito barato. Mas o básico vai ter só isso mesmo. O intermediário você vai ter algumas coisas extras, como por exemplo, ligações online com veterinários, que você pode ter durante o seu pet sitting. Tem o suporte também, tem a questão de acidentes também, que eles cobrem um valor, então é uma coisa mais extra se você precisar, tá? E o premium, que você vai ter acesso a várias coisas. E o principal é Sit Cancellation Plan, que é o que a gente fez. Que é se, por um acaso, alguma dessas casas cancelar, eles vão cobrir o valor do seu hotel que você vai ficar nesse tempo. As coisas que eu vou falar aqui são as mais importantes e os melhores benefícios desse site. A primeira é essa feature do Premium, do plano Premium, que é cobrir caso haja um cancelamento. Isso lhe dá uma sensação de tranquilidade muito maior. Especialmente se você está vindo aqui para ficar mais de um mês. Então, muita gente deve ficar nervoso, né? Pô, e se eles cancelarem? Nesse plano Premium, você não se preocupa com isso. Eles vão cobrir a hospedagem, vão cobrir a sua estadia, caso o dono da casa cancele. Porque imagina, a gente tá nessa casa aqui em Bristol. O nosso listing foi de 20 dias, né? Imagina se acontece alguma coisa, que sempre temos a possibilidade de uma emergência, tanto da nossa parte quanto da parte das casas também. Acontece alguma coisa, a gente tem que pagar um hotel por 20 dias. Um Airbnb por 20 dias. É muito tempo. A depender da cidade, pode ser muito caro. E a segunda coisa é o fato de que se você tentar pegar um sitting e depois de quantas tentativas? Então, se você tentar, você vai se candidatar para no mínimo 5. A partir da sua 5ª tentativa, passando 2 semanas, se você não tiver conseguido ainda, eles devolvem o seu dinheiro. Isso é muito bom, porque você basicamente não tem risco nenhum. Isso, você vai tentar 5 vezes no mínimo. Se nenhuma pessoa te aceitar por algum motivo, até 2 semanas depois da última tentativa, eles devolvem o seu dinheiro. Então isso já dá uma confiança maior também, né? Já tira um peso enorme dos seus ombros. Então, desses 3 planos, tem uma diferença que não tinha no ano passado, que eles adicionaram nesse ano, que é o valor por casa, tá? Então, antes você pagava esses 3 valores aqui e não tinha nenhum valor extra. Agora, no básico e no intermediário, você vai ter uma taxinha para cada casa que você for cuidar. Então, no caso, é um valor não tão alto, né? R$64, mas já é um valor aí extra que você vai ter que pagar em cada casa. Então, a nossa recomendação é, se você está vindo para cá para ficar por um longo período de tempo, 3 meses, 4 meses, 5, 6 meses, é melhor você pegar o Premium. Você fica muito mais sossegado, você vai gastar menos, porque você vai ter muitas sittings. Isso, e nesse prêmio você não vai precisar pagar essa taxa, só vai pagar o valor aí anual, né? Vai ter esse plano de cancelamento, que vai ser possível, né, também. Se algum cancelar, você vai ter um valor lá para usar para hotel, enfim. Então, esses são os valores, tá? Como a gente já falou, é o valor anual, então comparem isso com a diária de um hotel. Só para vocês terem uma ideia, a gente ficou em um hotel 2 estrelas em Londres por 2 dias e o valor já seria mais caro do que esse Standard Sitter de um ano. E era um hotel bem simples, tá? Sim, café da manhã simples, tudo simples.
Então é um negócio que realmente vale muito a pena. Então vamos ver agora como ficam os valores com o nosso desconto de 25%. Você clicando no link da descrição para pegar o nosso desconto, o Premium vai sair por R$ 1.124,25. O plano padrão, que é o Standard, vai sair por R$ 711,75, um desconto bom também. E o plano básico vai sair por R$ 561,75. Todos os três, como a gente já mencionou, tem esse plano de devolver o dinheiro se você não conseguir achar nenhuma casa. E, como vocês conseguem ver aqui, todos eles, esse valor é no primeiro ano, tá? Então, se vocês planejam viajar por mais tempo, o valor vai voltar para o normal. Mas muita gente não tem esse planejamento, né? Pretende viajar por alguns meses, 6 meses, enfim. Agora, não adianta nada você chegar até aqui, se candidatar para uma entrevista e não conseguir ir bem. As pessoas, elas vão deixar a casa delas com um estranho. Você se conhece, mas ela não te conhece. Então você tem que, especialmente se você não tem nenhum setting no seu currículo, se você ainda não cuidou de nenhuma casa com cachorro ou com gato, você tem que ir muito bem na sua entrevista. E é isso que a gente vai explicar na parte 2 desse vídeo. E é isso que a gente vai explicar na parte 2 desse vídeo. E é isso que a gente vai explicar na parte 2 desse vídeo para os alunos do Fluent Traveler. Então, se você quiser se juntar à nossa comunidade, ter o nosso suporte, ajudas nas entrevistas, que as entrevistas são em inglês, ou simplesmente fazer o curso, que tem tudo o que você precisa saber quanto ao inglês para viagens, no que se refere a inglês para viagens, e as dicas de entrevista. Então, como você escrever a mensagem para mandar para a casa que você quer ir, como conversar nessa entrevista, passar uma segurança para esse dono dessa casa, que você vai cuidar do cachorro, que você consegue fazer tudo o que for necessário. As perguntas que eles nos fizeram, as perguntas mais frequentes, nós já passamos em mais de 15 entrevistas de sitting e com 100% de aprovação. Houve algumas que a gente não se deu bem com a pessoa. Eu lembro de um caso que a mulher falou que era uma senhora já. Que os cachorros não eram treinados, ela falou eram que 2 cachorros. Ela falou que os cachorros não tinham um recall bom. Que eles não eram treinados. Que eles eram muito novos também, né? Eu acho. Puppies ainda, filhotinhos. E que ela queria que a gente passeasse com eles off the lead, fora da coleira. Aí pô, isso vai dar ruim. Como é que a gente vai cuidar de um cachorro que não é nosso, se o cachorro não vai responder a gente quando a gente chamar, sem coleira? Então você também não precisa aceitar tudo que você vir. Isso, você também pode se candidatar para vários ao mesmo tempo, né? Só que você não pode aceitar, obviamente, casas que estejam no mesmo dia. Inclusive, o site bloqueia isso. Se tiver um dia que você já tem uma sitting, ele não vai deixar você aceitar. Então, para essa e mais informações, clica aqui no link da descrição. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar um comentário aqui embaixo. Ou se você quiser todo um suporte pagando um preço baixíssimo, se junte à comunidade do Fluent Traveler. I'll see you next time. Bye. Cheers.